Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 17 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato já te convido a se inscrever gratuitamente aqui no canal DV Invest no YouTube. Desculpe, o canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clicar em se inscrever aí logo na sequência, canto inferior direito em cima de daltovieira.com, para na sequência aparecer a opção de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Em relação às recomendações que eu vou comentar aqui no decorrer dessa videoanálise, você pode se inscrever para receber durante um determinado período de forma gratuita essas recomendações. Para fazer isso, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e na sequência seguir os procedimentos da página que será aberta sobre a descrição do serviço de recomendações de compra e venda durante o pregão, que eu envio aí através do aplicativo Telegram para chegar no seu celular, no seu desktop ou mesmo no seu navegador. Iniciando aqui a videoanálise, eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Sula 11, VEG, Ambev, RADL3, Qual3, Engie 11, Itube 4 e BRFS3. Então todos esses ativos serão abordados nessa videoanálise. Ibovespa, candle forte de alta de 1,77%, então o Ibov vai afastando o que para mim era temerário, esse movimento aqui de subida mais fraco que estava acontecendo, já vai afastando essa possibilidade. Melhor ainda se o Ibovespa conseguir superar a máxima desse topo anterior. Isso me levaria muito mais a trazer um cenário para a gente buscar várias oportunidades na ponta compradora, apesar de que já estou buscando algo nesse sentido, mas ainda temos o índice dentro de um cenário de indefinição, ou seja, tem topo descendente, tem fundo no mesmo nível do fundo anterior, reverte para uma tendência de alta, se voltar para cima ali dos 77.293 e preferencialmente permanecer acima desse patamar, não gerar pancada de novo para baixo. Então isso seria algo importante, não só superar é um primeiro sinal, e depois tem as novas sinalizações de manutenção da força por parte dos compradores. Melhor ainda se a gente ver o Ibov no curto prazo acima dos 78.800 pontos. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, dê um joinha no YouTube, eu desde já agradeço sua valiosa audiência e você com isso me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal no YouTube. Olhando aqui para os futuros, mini índice então forte alta aqui no pregão de hoje, gráfico de 60 minutos, pelo gráfico diário também temos aquele cenário lá do Ibov, ou seja, aqui um fundo no mesmo nível do fundo anterior, voltando para cima da média móvel de 13 períodos, com isso o G60 mudou sua tendência. O que aconteceu com o G60? Voltou forte aqui para cima dessa região que eu tinha comentado na última videoanálise, que voltando aqui para cima ficaria muito mais para as operações na ponta compradora. Gerou uma estilingada para cima, volta aqui para baixo, fica mais para a ponta compradora após sinalização para cima, vem novamente para cima e dentro deste cenário aqui, enquanto não tiver nenhuma sinalização para baixo, fica mais para compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, pivô de alta no gráfico de 10 minutos, a favor desse movimento de subida do G60. Qual o ponto de resistência imediato? Faixa de 77.240 pontos, essa região aqui, ainda válida aqui de 77.120 a 77.240. Então, primeira zona de resistência para o índice. Acima desse patamar, podemos falar em 77.575 e depois em 78.550 pontos. Para gerar algum cenário um pouco mais interessante para a ponta vendedora, precisaria esticar um pouco mais aqui para cima no G60 e gerar sinalização para baixo, perda das mínimas ascendentes no G60 para buscar a operação de venda a favor de um novo movimento de baixa no G60, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 e também pivô de baixa também seria algo interessante neste sentido. Então olhando aqui para o gráfico até de 30 minutos, aqui a gente teve esses fundos ascendentes, aqui também sinalização de fundo aqui nesse ponto, sinalização de outro fundo aqui nesse patamar e aqui um pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Enfim, aquelas sinalizações que são mais interessantes para se trabalhar a favor de um gráfico de prazo maior, gráfico de 60 minutos. Suporte, se abrir forte caindo, o suporte principal, primeiro suporte intermediário na faixa de 76.775 pontos. Depois disso, região de 76.240 e abaixo, 76.035 são os principais suportes para o mini índice, caso o mercado abra caindo. Dólar no pregão de hoje, pancada para baixo, 1,2%. Pregão de hoje, G60,
Só para mencionar que o dólar aqui está dentro de um movimento de baixa, perdeu a mínima ali do pregão anterior, abriu um movimento para baixo. No gráfico de 60 minutos, o que é que nós tivemos? A abertura aqui para cima e perda aqui dessa região, volta para cima, gera sinalização de topo descendente no G60 a favor de uma nova tendência de baixa, topo descendente respeitando a média móvel de 3 períodos, mais favorável para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, topo descendente no G10, pivô de baixo no gráfico de 10 minutos, gráfico de 5 minutos também da mesma forma, ou topo descendente ou pivô de baixo, enfim, o que encaixar melhor em uma dessas duas periodicidades para buscar atuar a favor desse movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Então, queda mais acentuada e agora chegou no nível de suporte. Dentro desse cenário aqui, apesar de estar dentro de um suporte, numa região de suporte, enquanto não gerar sinalização para cima no G60, por exemplo, quebrar a sequência de máximas descendentes, continua mais favorável para buscar venda de topo descendente no G10 ou até mesmo pivô de baixa. Mais interessante, topo descendente no gráfico de 10 minutos, testando uma média móvel de 13 períodos, seria mais interessante para compra. Suporte imediato ainda válido para o encerramento aí desse pregão na faixa dos 431,5, está aqui em cima dessa região, um pouco até abaixo agora, até os 427, e abaixo disso a gente pode falar em 417, patamar de suporte para o dólar. Depois disso, qual o próximo nível de suporte? O gap lá no G60, região aqui de 402 a 4,095. Se esticar para baixo, abrir esticando para baixo, bateu aqui nesse patamar, gerou ou se aproximou desse patamar, gerou sinalização para cima no G60 ou no G30, superação da máxima ali do candle anterior, traz a possibilidade de se buscar compra a favor de um novo movimento de subida, ou seja, de um movimento de recuperação do dólar. Aí buscaria fundo ascendente no G10, pivô de alta, até mesmo no gráfico de 5 minutos, essas mesmas sinalizações serviriam para buscar operação de day trade no dólar. Então, o patamar de resistência se abrir subindo. Patamar de resistência, fundo que foi perdido 446 a 446, desculpe, 446 a 454,50. Essa região aqui de antigo fundo tendendo a funcionar como resistência. Acima disso, ficaria lá no patamar dos 477,50. Antes tem aqui as médias que também podem funcionar como resistência para o mini dólar. Abriu subindo, bateu aqui nesse nível, gerou sinalização de topo no G60. Fica na mesma situação dessa aqui, ó. Gerou topo descendente, mais interessante para se buscar a operação de venda no gráfico de menor periodicidade, G10, G5 ou até mesmo G15. PTR4 pregão de hoje, alta forte de 3,25%. O ativo vai conseguindo aqui dar um indício que pode sair dessa região dos R$19,54 a R$19,60. Isso é algo bom, pois sairia dessa indefinição e aí essa faixa de preço, como aqui vem de um movimento daqui para cá em diante, saindo dessa faixa de preço, vindo aqui para um fechamento, vindo aqui para cima do 19,54, essa região 19,54 a 19,30 seria agora um patamar que eu avaliaria como suporte, seja para o gráfico diário ou para o gráfico de 60 minutos para buscar compra de fundo ascendente ou pivô de alta. Nesse momento, só esse sinal aqui desse candle, com esse topo aqui, com esse aqui, ainda não me gera uma compra de imediato na PTR4. Então, dentro do meu sistema, eu aguardaria mais algo que fez aqui, ó, por exemplo, esse pivô de alta ou um fundo ascendente, só que isso acima do que? Usando a região dos 19,54 a 19,30 como um patamar de suporte para gerar essa sinalização acima dessa faixa de preço que eu acabei de mencionar. Vale 3 no pregão de hoje, queda de 0,29%, praticamente estável, um candle de indefinição dentro de um candle de alta, ou seja, apesar de todo o movimento de subida, enquanto ela não vier perder a mínima do pregão de hoje, 54,79, ainda fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora, a favor ali de fundo ascendente no G60, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, um stop um pouco mais curto pelo G60, sabendo que ela tem resistência na faixa dos 55,65, 55,67 até R$ 56,41. Se a Vale perder a mínima do pregão de hoje, 54,79, traz um aspecto ali, uma primeira sinalização para uma correção um pouco maior, que pode testar um primeiro ponto de suporte, o topo que foi rompido em 54,04. Na Sula 11, a recomendação de compra que a gente tinha feito, ou seja, a compra que estava em andamento, gerou ali, bateu no objetivo no pregão de hoje, e essa operação então foi encerrada com um ganho de 2,91%, isso representou um crescimento de 0,55% do capital total. Então o ativo vai bem aí a favor da sua tendência de alta, mais uma operação interessante que a gente fez em cima de Sula 11 a favor da tendência do papel.
VEG3, compra que também está em andamento, fechou aqui com alta de 0,52%. Não tem nenhuma mudança assim, em relação à operação em si. O stop está mais para baixo, em 18,49, pode até trabalhar na faixa dos 18,66, já o stop um pouco mais reduzido nessa operação, mas mantém uma expectativa aqui de que possa ter um movimento um pouco mais aí para cima no papel. Tem resistência intermediária na faixa dos 19,36, que foi testada no pregão de hoje, não fechou acima. Depois 19,55 e mais acima 19,87, que é onde está o nosso objetivo nesta operação. Isso aqui eu já mencionei o resultado, né? Fiquei na dúvida se eu tinha mencionado o resultado da Sula 11, já foi mencionado o resultado da operação da Sula 11. Ambev, estamos também, a Ambev 3, estamos vendidos em Ambev 3, ali na faixa dos R$ 18,20, ela veio aqui para cima e fechou em 18,36, fechou com alta, até com engolfo de alta aqui no gráfico diário, 0,71% de alta. Se ela gerar sinal de fundo aqui no próximo pregão, se a operação seja da máxima do pregão de hoje ou da máxima do pregão anterior 18,45, eu posso antecipar a saída, logicamente, que eu vou avisar isso dentro do canal DV Invest no Telegram, qualquer mudança no stop inicial dessa operação, que está aqui na faixa dos 18,52. Qualquer desejo de participar e receber essas recomendações dentro do Telegram, clica aqui no izinho, basta passar o mouse aqui em cima, tem um izinho aqui no canto superior direito aí do seu vídeo, que você vai acessar o card aí para acessar a página e seguir os procedimentos para solicitar receber as recomendações no Telegram. RADL3, recomendação de compra no pregão de hoje através do gráfico 60 minutos. Então o papel gerou aqui uma correção, recomendei compra na superação da máxima desse candle, ou seja, nos R$ 77,00, com stop um pouco aqui mais para baixo, mas que já foi reposicionado para baixo da mínima desse candle, 75,75. Então o stop está aqui nesse ponto, na expectativa de se ter um movimento de alta. Ela já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então daqui desse ponto, ou seja, o tamanho desse candle já evoluiu aqui para cima. Logo, já seria um ativo que eu poderia até trabalhar com stop já num ponto um pouco acima do ponto de entrada, ou seja, não sair mais perdendo dessa posição. É algo que eu vou avaliar no início do próximo pregão. Em termos de reposicionamento de stop, também vou comunicar isso dentro do canal DV Invest no Telegram, logicamente com certa antecedência aí na abertura do pregão. Então, compra aí executada, só passando os dados dessa entrada da RADL3, R$ 77,00, stop em 75,27, que já foi reposicionado para 75,75 e podendo ir para um patamar de um pouquinho acima ali dos R$ 77,00. Objetivo da operação 79,60, risco de 2,25% e alocando-se 16% do capital total nessa operação. O outro ativo, Qual3, recomendação de compra no pregão de hoje. Ativo fechou com alta de 4,52%, essa compra baseada na formação de um fundo ascendente. Então, na expectativa que dê continuidade a esse movimento de subida, onde vai ter resistência na faixa 16,71 a 16,87. Caso depois dessa entrada o papel volte a fechar abaixo ali da média móvel 13 períodos, dependendo da forma que se fizer algo nesse sentido, vou avaliar a continuidade dessa operação, possível saída antecipada da operação. O stop está aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Passando os dados dessa entrada, 16,19, praticamente no preço que a gente entrou, está 2 centavos abaixo, ou seja, ainda está valendo ali o ponto de entrada. Stop em 15,49. Isso traz um risco de 4,32%, um ativo com uma volatilidade maior. E aí, por conta disso, alocando 12% do capital total. O objetivo em 17,24 para essa operação. Mais um ativo, Engie11, recomendação de compra no pregão de hoje. Tanto a Qual3 como a Engie11 foram ativos que eu recomendei, mas na última hora de pregão, principalmente ele na última meia hora de pregão. E a RADL3 eu recomendei durante a live, o radar do mercado das 14h45. Eu faço duas lives durante o pregão, às 10h45 e às 14h45. Então, às 14h45 houve a recomendação aí da RADL3 no pregão de hoje. E Engie11, recomendação de compra. O ativo está em cima ali de um patamar com a correção boa em relação a todo esse movimento de subida. Possibilidade de gerar algo mais para cima. Então me chamou a atenção a recuperação, inclusive foi um papel que eu coloquei na carteira exponencial, na carteira dessa semana, carteira semanal. Coloquei a Engie11 na expectativa que ela possa fazer algo nesse sentido aí no decorrer desta semana. Fechou um candle bom, com alta de 1,33%.
A recomendação de compra nesse ativo, passando aqui os dados da entrada da Engie 11, foi 30,25, essa já fechou mais acima, em 30,40. Stop em R$ 29,62, risco de 2,08% e objetivo na faixa dos R$ 31,51. Carteira 17% aí em cima desse papel. Stop da operação está aqui abaixo da mínima desse candle, está em R$ 29,62, ou seja, abaixo do fundo aqui que ela atingiu. Média móvel de 13 períodos também vai ser uma referência no sentido de continuidade dessa operação, ou seja, não deveria mais voltar a fechar abaixo desse patamar. Itube 4, forte candle de alta, ativo ali máxima do dia 43,18, máximo anterior 43,15 desse topo anterior. Logo, a Itube 4 faz um primeiro pivôzinho de alta, uma chance de retomada da tendência de alta, só que tem aqui basicamente esse pivô, ele está dentro aqui desse movimento de baixa. Então, por conta disso, ainda não vejo uma relevância tão grande nesse pivô de alta. Eu gostaria de ver o ativo acima dessa região, ou mesmo através de compra, fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, ou pivô de alta no gráfico de 60 minutos, acima dessa região ali, usando essa região dos 43,15 até um patamar de R$ 43, usando essa região aqui como suporte. Ou seja, passa, volta, não precisa bater nela necessariamente, mas gerando fundo e pivô de alta já acima desse patamar. Os próximos desafios da Itube 4 estão em R$ 43,51 e depois disso na faixa dos 43,73 e 43,76. Também isso aqui eu gostei do que a Itube fez, apesar de não, em termos de operação de swing trade, ainda não encaixar para mim uma compra de imediato, mas eu gostei porque ela está também na nossa carteira exponencial, a Itube 4. Brasil Foods, pregão forte para cima, fechamento com alta de 6,64%. O ativo proporcionou um pivô de alta em um ponto importante, fechou acima do gap de baixa, fechou acima ali dos R$ 21,84, fechou 1 centavo acima. Aqui para mim, assim como o Itube, não me gera uma compra de imediato, pelo tamanho do candle, botar o stop aqui embaixo. O stop aqui embaixo com o objetivo ali para cima com dois fundos anteriores que tendem a funcionar como resistência, a relação risco-ganho para mim não fica tão satisfatória. Mas, olhando para o gráfico de 60 minutos, dependendo do que acontecer a partir do próximo pregão, seria uma possibilidade de se buscar compra de pivô de alta ou de fundo ascendente. É o que pode acontecer na Brasil Foods aí nos próximos pregões, um papel que vai ficar então no meu radar para a possibilidade de alguma compra usando o gráfico intraday. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.